Cordiais saudações, está no ar o informativo provincial referente a 10 de outubro para o ano 2025. Começamos com a nota que dá conta ao distrito de Namarroi, onde o setor da educação prevê para o ano letivo 2026 matricular mais de 15 mil alunos da primeira classe. Gildo dos Santos com mais nota informativa. Os dados foram tornados públicos durante a cerimônia de abertura das matrículas para o novo ingresso edição 2026, onde para o distrito de Namarroi as cerimônias distritais tiveram lugar na sede da ZIP 18 Ecaia. A meta da matrícula dos novos ingressos de primeira classe para o ano letivo 2026 foi fixada em 15.665 alunos, dos quais 7.798 meninas. Prevê-se uma evolução de 5% quando comparado com o presente ano letivo 2025, em que a meta dos novos ingressos de primeira classe foi de 14.875. A partir deste lançamento que vai decorrer aqui hoje, nós queremos convidar todos os pais que estão aqui presentes e também aqueles que ainda não se fizeram presentes para levarem os seus alunos, os seus filhos, para virem fazer a inscrição. Karimo Santos Capesi, falando em representação do administrador do distrito de Namarroi, apelou o seguinte: queremos, com esse ato, exortar os pais encarregados de educação, os alunos e também aos professores para maior empenho nesta atividade, de maneira já que, chegando ao dia 31 de dezembro, possamos alcançar as metas. Na ocasião, os pais ou encarregados de educação lamentaram sobre a falta constante dos professores, principalmente depois das festividades do 1 de junho, Dia Internacional da Criança. O que está a acontecer é que os professores não aparecem aqui na escola e os alunos também, quando vê hoje na escola, não encontra professor, amanhã não vê. Fala que o nosso professor não veio. Lamentamos, procurando saber quais são as questões que fazem os professores, quando chega o tempo de junho, chegam mais atrasados. Hoje aparece um professor, amanhã aparece uma professora, isso que nos inquieta, e os alunos sempre ficam faltando na escola, outros desistem de estudar, os motivos de atraso dos professores. A direção da escola refuta as acusações que pesam sobre esta. Pode atrasar sim, pelo menos uns 5 minutos ou 10 minutos. Atrasa sim, mas dizer até 9 horas e quando entra 9 horas para dar ou lecionar aqui horas e poder largar. Isso desmente muito de 9 horas. Pelo menos atraso são 5 minutos ou 10 minutos no máximo. Esse stick, não. Outros professores podem faltar sem dizer nada, mas enquanto outros fazem uma mensagem, né, a informar que eu não cheguei de vir porque estou no hospital com criança, ora eu estou com dor de dente, estou no hospital, sim. Mas agora fazer stick. O processo de matrícula de novo ingresso para o ano 2026 teve início a 1 de outubro e termina a 31 de dezembro do ano em curso. Depois de Namarroi, voltamos à cidade de Climane, província da Zambésia, onde o diálogo público inclusivo nesta parcela do país, a sociedade civil critica a situação da insegurança e desigualdade social. Membros da sociedade civil na província da Zambésia manifestaram em Climane a sua preocupação com o estado de insegurança no país e o agravamento das desigualdades sociais, lamentando assim os problemas como a insegurança em Cabo Delgado, os raptos que vêm acontecendo em centros urbanos e as disparidades sociais num país rico em recursos naturais e com muitos cidadãos a levarem a vida em condições de pobreza. Mas também é um país marcado por contradições. Milhões de cidadãos ainda vivem sem acesso digno ao serviço básico, as desigualdades crescem, a corrupção fragiliza a confiança das instituições e conflito armado recorda-nos todos os dias que a paz não é garantida se olharmos para a situação de Cabo Delgado. É neste contexto que a sociedade civil afirma que o processo de diálogo nacional inclusivo
iniciado deve efetivamente ser inclusivo, transparente e transformador. Durante o encontro, a sociedade civil apresentou algumas recomendações à Comissão Técnica Provincial da Zambésia, entre as quais se destaca a necessidade de conduzir o processo de forma transparente e inclusiva, visando a elaboração de uma nova Constituição da República com a participação de todos os cidadãos. O primeiro é a participação real dos cidadãos, não simbólica. A voz de cada cidadão importa. A participação não pode ser decorativa, deve influenciar decisões. Segundo, justiça social e econômica. Reformar o sistema de governação significa enfrentar desigualdades estruturais. A governação democrática não se mede apenas em eleições, mede-se como as instituições respondem às necessidades dos cidadãos, como prestam contas, como resistem aos abusos de poder. Precisamos de fortalecer mecanismos de controle social e de assegurar que combater a corrupção não seja apenas discurso, mas prática concreta, visível e sancionatória. Quarto, paz e coesão social. Não basta escrever direitos no texto constitucional. É preciso garantir condições para que esses direitos sejam vividos. Em jeito de resposta, o coordenador provincial da Comissão Técnica da Zambésia, Albino Mangani, reconheceu as preocupações apresentadas e apela à participação dos cidadãos. Somos cidadãos moçambicanos. Essa é a janela que nós temos de influenciar o processo e influenciar o processo de tomada de decisão. Talvez nunca surja uma outra oportunidade. Nós escolhemos tentar, acreditar e ter fé e ter expectativa. Também o processo é histórico. Primeiro, é histórico porque sempre tivemos encontros fechados entre duas entidades, governo e Arenão. Este é um processo aberto que envolve mais de um partido político, que envolve a sociedade civil e envolve toda a sociedade moçambicana. Ou seja, é um processo aberto em que todos nós vamos participar, vamos contribuir. Então, é um marco histórico e que todos nós, como moçambicanos, devemos encarar como uma janela que se abre para influenciarmos mudança no nosso país. E não olhamos no sentido de alguém vai ser silenciado, outro não. O secretário do Estado na Zambésia afirma que este processo chegou em um momento concreto de forma a dar a voz a quem muitas das vezes não tem a oportunidade de vociferar. Esta forma foi encontrada pelo chefe de Estado e os líderes dos partidos é a forma que consideramos a mais abrangente, em que todos os moçambicanos podem falar, expressar a sua opinião. Opiniões que concorrem para a paz e a estabilidade no nosso país. O representante dos partidos políticos defendeu que o processo deve ser conduzido sem distinção de cores partidárias, reforçando a importância do consenso nacional. Estas inquietações foi à margem da auscultação pública realizada no âmbito do Diálogo Nacional Inclusivo, que terá a duração de 20 dias. O cineasta Hassan Ramadan João prepara o lançamento do seu mais recente filme de curta-metragem intitulado Então, obra que retrata de forma intensa e reflexiva a realidade que o país viveu durante as últimas manifestações violentas. É o terceiro filme lançado pelo cineasta e poeta Hassan Ramadan João. O autor prepara-se para apresentar, no dia 2 de novembro, o seu mais recente trabalho cinematográfico intitulado Então. E se vierem com gaia primogênita, eu até bala verdadeira. Não fomos feitos para morrer calados, mas para reavivar todo o sonho apagado. Eu não morri. Uma produção que pretende refletir ou espelhar o ciclo das manifestações vividas no país após as eleições do ano passado. Durante as manifestações, sentimos que houve uma fraca contribuição, sentimos que houve, se calhar por medo, os artistas, seja cantores, escritores, interviram pouco para a situação das manifestações. Então nós decidimos fazer isso em forma de
um grito sobre a liberdade de expressão. Durante as manifestações, uns artistas interviram, os outros não, e os que não interviram, será que não interviram porque não tinham nada a dizer ou por medo? Então, existia alguma questão aqui sobre a liberdade de expressão que os artistas não quiseram trazer à tona e nós trazemos nesse filme. É mais ou menos um grito sobre a liberdade de expressão. O cineasta moçambicano revelou aos nossos microfones que este filme surge como uma mensagem de reflexão dirigida a todos os moçambicanos. De acordo com o título, é uma pergunta. Então, que significa que nós não trazemos apenas uma única mensagem, mas trazemos vários lados de uma só moeda, que as pessoas vão assistir esse filme e cada um vai tirar aquilo que lhe for conveniente. Então, será que valeu a pena? Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, outros vão dizer que talvez, outros vão dizer que não valeu, mas pelo menos deu isso. Então, no final de tudo, cada um que for assistir esse filme terá alguma resposta para dar ao título. Questionado sobre as expectativas do público, Hassan Ramadan João mostrou-se confiante e destacou o empenho de toda a equipe envolvida na produção. Eu tenho muito medo de criar expectativa nas pessoas, porque eu posso gostar do filme, eu que sou roteirista, assim como o diretor do filme, posso gostar, mas as pessoas assistirem e não gostarem. Mas eu acho que em relação à mensagem que nós trazemos, em relação ao conteúdo, em relação à produção que nós trazemos, em relação às pessoas que nós selecionamos para interpretarem certos papéis, esperem uma boa coisa, esperem uma boa obra de arte, esperem cinema no seu todo. Então, que criem vossas expectativas e que as expectativas sejam boas, porque nós vamos conseguir satisfazê-las. É importante referir que a estreia oficial do filme, então, está marcada para dia 2 de novembro, numa cerimónia que permite reunir diversas figuras de arte e cultura moçambicana. Depois desta nota, vamos a um curto intervalo para visitarmos os nossos compromissos comerciais e voltamos já. A voz do oprimido que ninguém sossega ecoa no silêncio em cada oração. Saúde de todos. Entre Rovuma a Maputo, havia lá um povo que perdia a classe nos comboios, pois em seus bolsos havia um vazio causticante que os conduzia nas portas dos megalomas. Hoje escrevemos, amanhã declamamos, depois resistimos ou morremos. Quem sabe? E se vierem com gás lacrimogêneo, vão ter bala verdadeira. Não fomos feitos para morrer calados, mas para reavivar todo o sonho apagado. Eu não morri. Trago na voz o lume da panela vazia. Trago no coração a raiva de ver a minha panela sem pão. Cada raiz que desce na terra é um poema escondido sob o chão. Vivemos por nós, pelo nosso futuro. Olho pra mídia, o coração aperta. Vejo irmão deitado no chão, que situação, o mundo se conecta. Que nos ouçam. Então, De volta à segunda parte do informativo provincial referente a 10 de outubro para o ano 2025. Vamos à nota que dá conta ao setor da agricultura, portanto, o diretor provincial da Agricultura e Pesca na província da Zambésia, preocupado com os resultados que não espelham a sua satisfação e a eficácia da implementação dos projetos agrícolas nesta província. O diretor provincial da Agricultura na Zambésia, Fernando Namakwa, afirma estar preocupado com a subida de casos de desnutrição crônica, tanto quanto a situação da insegurança alimentar na província, apesar dos apoios financeiros que o setor agrário tem recebido de parceiros para o desenvolvimento da agricultura, mas a população continua a passar fome. Situação essa que, segundo o dirigente, levanta dúvidas quanto à eficácia da implementação dos projetos agrícolas. Na província da Zambésia,
entra muito dinheiro, muito investimento para o setor agrário. Investimento esse que, em muitos casos, não só não estamos em condições de classificar, não temos a certeza se, de fato, isto representa a verdade ou não. Por outro lado, não temos a certeza se, de fato, este investimento que entra na província, ele é proporcional com o seu resultado. Então, nesse sentido, iniciamos um exercício um pouco diferente. Para além daquelas reuniões gerais que fazemos com todos os parceiros, decidimos fazer reuniões específicas. Reuniões que envolvem o financiador, os implementadores e nós governos. Por outra, Valdemiro Langa, assessor da agência do Vale do Zambeze, não ficou para trás, reagindo às inquietações, referindo-se que a Agra, em parceria com o setor da agricultura, tem vindo a promover diversas atividades de extensão agrária com o objetivo de melhorar a dieta alimentar das comunidades rurais e garantir maior produtividade. Até então, nós já intervimos com a questão da extensão da produção, não é? Dessas todas as categorias que eu estava aqui a mencionar. E também já promovemos a questão da produção de sementes em alguns distritos. Estamos a falar de Mopeia, Niquadala, Alto Moloque. E já promovemos a comercialização em todos os distritos que eu acabei mencionando. E nós acreditamos que, enquanto o tempo for a passar, nós iremos melhorar as nossas atividades através destes encontros, em que vamos partilhar os desafios e encontrarmos soluções para poder melhorar. Quanto é que já produziram em sementes nessas zonas que mencionou? Estamos a falar de mais de 500 mil toneladas de sementes que já foram produzidas de milho e possivelmente 3 mil toneladas de arroz. De destacar que a Zambésia continua a enfrentar elevados índices de pobreza e desnutrição, apesar de ser uma das regiões com maior potencial agrícola do país. Estamos assim a caminhar para a nossa reta final do informativo provincial da Quilimane TV. Mas antes, deixa-me recordar que o distrito de Namarroi tinha como meta vacinar cerca de 17.664 mulheres, adolescentes e jovens dos seus 12 a 18 anos de idade. Meta esta que não foi alcançada na vacinação contra o cancro do colo do útero, que decorreu entre os dias 29 de setembro a 3 de outubro do corrente ano. Gildo dos Santos, com mais nota. De 29 de setembro a 3 de outubro do ano corrente, em todo o território nacional, iniciava a campanha de vacinação contra o cancro do colo do útero, onde o distrito de Namarroi tinha como meta vacinar cerca de 17.664 crianças dos 12 a 18 anos de idade, número este que não foi alcançado. E o setor da saúde em Namarroi justifica-se. Nós fazíamos algumas escolas e encontrávamos que os alunos não estavam lá, mas mesmo assim as equipes avançavam para as comunidades e também vacinavam as crianças lá nas comunidades. Nós tínhamos uma meta de 17.664 crianças num grupo-alvo de 12 a 18 anos, neste caso raparigas. E conseguimos vacinar 14.794, que corresponde a 84%. Referir que fora desse grupo-alvo, nós também achamos melhor aproveitar e vacinar algumas raparigas dos 9 aos 11 anos. E conseguimos também vacinar cerca de 600 raparigas, mas também porque uma parte da vacina que nós tínhamos usamos para essas crianças da rotina que nós vacinamos sempre, neste caso os 9 anos. Em processos iguais, o não alcance das metas registra-se por falta de recursos humanos, o que para esta campanha foi diferente. Em termos de logística e tudo para decorrer a campanha, não tivemos nenhum sobressalto. Tivemos 5 viaturas que nos ajudou para podermos nos deslocar até diferentes sítios ao nível do distrito, mas também tivemos 9 motas, que era para ajudar os técnicos que faziam as brigadas até nas escolas para poder fazer lá. Tínhamos recurso humano, neste caso,
essa campanha por causa da própria estratégia, que era para vacinar as crianças que estavam nas escolas. Foi necessário capitalizarmos o recurso humano, neste caso o professor. Trabalhamos em conexão com os colegas de educação, eles nos ajudaram a mobilizar as crianças, sobretudo, mas também trabalhamos com algumas comunidades que nos apoiam no setor da saúde. O cancro do colo do útero é fatal, daí que apela-se aos que ainda não tiveram a vacina a fazê-lo. Depois desta viagem ao distrito de Namaroi, colocamos o ponto final a esta edição do Informativo Provincial referente a esta quinta-feira. Continuação de uma ótima recepção à restante programação da Quilimani TV. Saudação.